Sejam bem-vindos a mais um episódio do SDCast que começa agora aqui para você com muita informação. Tem também os nossos momentos de diversão, tem reflexão e, claro, muito conteúdo para você aqui no SDCast. E a gente vem agora com uma série de 6 episódios, começando com este. Mas uma série de 6 episódios do nosso formato Experimenta. O que é o SDCast Experimenta? É um novo quadro que a gente está colocando aqui e que provavelmente vai ter no SDW também de 2026, mas depois eu falo a data pra vocês, porque ainda não posso soltar esse spoiler, vocês conhecerem pessoas diferentes, que são bons profissionais, que têm muito conteúdo e tem muita coisa pra passar pra vocês. E a gente estreia o nosso SDCast Experimente com uma pessoa que faz parte só de uma das maiores profissões do Brasil. Existem quase 1,5 milhão de advogados credenciados à OAB Brasil. Isso significa que, com certeza, você que está me assistindo, se você não é advogado, alguém da sua família é, e se não é alguém da sua família, algum amigo seu é advogado, porque advogado tem em todos os lugares. Só que o advogado, além de ser uma profissão tradicional, tem passado por muitas mudanças. E todo mundo, mesmo quem não é advogado, precisa de um profissional como esse para ter uma boa vida, seja profissional, seja na área pessoal e em várias áreas aí que engloba o direito. E aí, para falar sobre marketing jurídico, execução civil, mostrar sobre a carreira e tudo o que um advogado precisa fazer para se enxergar como um empresário, eu recebo aqui o advogado Emídio Carvalho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra poder estar participando aqui com você e ser o primeiro, né? Abrindo as portas aqui com todo mundo. Muito bom, você realmente é o primeirão dessa nossa nova era aqui desse quadro que a gente está colocando no SDCast, que é o SDCast Experimente, porque o intuito é exatamente esse. Um dos motivos de eu ter saído da rádio, né, lá atrás, há quase 10 anos, foi porque deu em mim uma chaminha aqui dentro, porque eu falava assim, eu entrevistava muita gente que era muito boa tecnicamente, mas eles não eram tão bons comunicadores, então eles não voltavam para a segunda entrevista, ou seja, eles não tinham muito espaço na mídia. E a gente sabe que, independentemente da profissão, a mídia, seja ela qual for, é muito importante para divulgação. E você fala muito sobre isso, então a gente quis trazer também o SDCast nesse quadro Experimente, para as pessoas experimentarem outras pessoas, não só o grande, o que tem muito seguidor, porque às vezes essa pessoa, o que tem muito seguidor, lógico, mérito, excelente, é muito bom, a gente vai continuar trazendo essas pessoas, porque é legal, porque tem muito conteúdo, mas existem pessoas que às vezes não estão no holofote da mídia, mas são tão boas ou até melhor tecnicamente, e aí a gente quer dar esse espaço também, então seja muito bem-vindo. Lara, fantástica a ideia, tá? Vai dar muito certo, já deu muito certo, porque veja, é uma porta de entrada principalmente para advogados que não conseguem muitas vezes se posicionar, né, nas redes sociais. Hoje, como presidente da Comissão de Marketing Jurídico de Santos, eu vejo que muitos advogados ainda têm medo de falar nas redes sociais, têm muito receio, problemas com o TED, né? Mesmo nós temos aí uma resolução já, né, do nosso Conselho Federal que permite você se posicionar, claro, dentro de alguns limites. E esse projeto de vocês eu vejo que é uma porta de entrada, não só para os advogados, mas também para todos aqueles profissionais que necessitam se posicionar, precisam se posicionar até mesmo para um crescimento, né? Não só nas redes sociais, mas também pessoal. Exatamente, isso é muito legal, porque trazendo para um contexto empresário como um todo, não só o advogado, né? Muitos têm medo da rede social, têm medo de se comunicar, têm medo de se expor. E hoje a gente vive a era do Founder-led Growth, que são os empresários indo para frente, literalmente, das câmeras para vender mais. No ramo do direito, o direito é uma profissão extremamente conservadora. E ela é uma das profissões mais tradicionais que a gente tem mundo afora. E aí, quando a gente esbarra no marketing, toda essa inovação que a gente tem com o IA, com rede social, com ter que ir para frente, você mesmo falou, a OAB antes não podia. Eu lembro, em 2019, um pouco antes da pandemia, eu e o Marcelo, a gente tinha uma agência de marketing e a gente começou a atender muitos advogados. Veio a pandemia e o maior dor do advogado é que ele não podia se divulgar na internet. Falar assim, agende uma consulta comigo, uma consultoria. Não podia. Não. Tinha que ser só pelo educacional, que foi onde deu o boom de advogados lançando curso. E aí eu e o Marcelo, a gente virou lançador de advogado também. A gente abriu uma agência disso. E aí agora existe essa regulamentação. O que o advogado pode fazer
para se divulgar e poder vender mais, porque advogado também ele precisa vender. Sim, sim. Né? Porque senão não tem escritório que para em pé. Como é que funciona isso agora? E essa pergunta ela é muito pertinente nesse momento, porque o que você, advogado, pode e não pode fazer na rede social? Isso é muito importante porque, veja, o advogado ele não pode chegar lá e falar assim, olha, compra comigo. Né? Mas ele pode levar uma informação pertinente, né? E deixar com que aquela pessoa, aquele ouvinte ou aquela pessoa que está vendo aquele vídeo decida, né, se quer ou não conversar com você que está levando aquela informação. Quase sempre ele procura conversar com você, tá? Mas é importante você, advogado, sempre tomar esse cuidado para que você não tenha nenhum problema ali, né, com o Tribunal de Ética e que você esteja dentro da regulamentação do provimento. Tá? Eu acredito que esse provimento vai melhorar, né? Estão vindo aí decisões dos TEDs que estão abrindo, né, caminhos para que o advogado se posicione melhor, né? Mas como você mesmo disse, tem que tomar cuidado com o tradicionalismo, tem que tomar cuidado com a forma como você se expõe, porque diferentemente de um dentista, de um médico, o advogado ele não pode se vender, né, como o melhor, como o mais capacitado, como o especialista, mas ele pode sim levar um conhecimento de forma que destaque que ele é o especialista. E isso é uma loucura, porque se a gente parar para pensar, para você vender, você tem que mostrar a sua autoridade. Sim. E o advogado, por si só, já é um título de autoridade, né? Quando Sim. você é advogado, as pessoas falam, ele é advogado, então ele estudou, entendeu alguma coisa e tal. E aí, como é que você consegue, até como você também aplica essa questão da sua autoridade? Porque vocês não podem também contar quem são os clientes de vocês. Não. Então, como é que faz para mostrar que o seu escritório é bom, que você tem bons cases, se você não pode falar nada? Ó, prova social. Tá. Não me impede de fazer prova social, claro, dentro de alguns limites, né? Então, assim, se o cliente assina um termo, né, concorda ali de mostrar a imagem, não tem problema você postar uma foto, né? Claro que você não pode levar a público aquela decisão, você não pode levar a público o processo em si, né? Mas se a pessoa, né, o seu cliente ali se sente à vontade em falar, por exemplo, o empresário, nós atuamos com empresários também, né? Então, se o empresário fala assim, poxa, olha, o doutor Emílio ali resolveu o meu problema, né? Então, é ele, empresário, que está falando, não foi eu que pedi, né? Tem que ser algo espontâneo. Então, veja, lá nós conversamos com os clientes não têm problema, né? Inclusive na cidade de Praia Grande, ali nós temos empresas, né, que nós prestamos o serviço e de vez ou outra, tem muitos seguidores nas redes sociais que falam, olha, meu advogado e tal. Então, é uma forma também de nós levarmos isso, mas sempre com esse cuidado mesmo. Tá, você tem razão. Partindo do cliente, né? Partindo do cliente. Entendi. Nunca de nós mesmos. Ah, interessante. Tá? Esse cuidado é muito importante o advogado tomar, por quê? Porque, veja, o Neymar chega e fala assim, olha, o Emílio é o meu advogado, né? Isso é uma situação. Agora, eu chegar e falar assim, eu sou advogado do Neymar, né? Então, isso já é vedado, por quê? Porque eu estou utilizando da imagem de uma pessoa para me expor, né, ali publicamente, e, óbvio, né, entre um advogado de uma pessoa e do Neymar, o cara fala assim, pô, cara, o advogado do Neymar, eu vou fechar com ele. Vamos direto com ele, né? Porque de BO ele entende. Ser advogado do Neymar deve ser uma delícia. Mas isso é uma realidade. Outra coisa que o advogado, não é que ele tem uma dificuldade, mas é algo que, assim como várias outras profissões tradicionais, os médicos passam por isso, dentista, engenheiro, não se vê como empresário. Até porque muito na faculdade é dito que não pode vender, que é pela causa, que é pelo propósito, que é tudo por aquela coisa bonita, mas que não paga as contas. Quem paga a conta é quando vira empresário e aí consegue enxergar isso. Como que você vê dentro do direito essa questão dos advogados conseguirem se ver como os empresários? Porque a gente vê, fazendo até como parênteses, né? Por exemplo, o que aconteceu com o Nelson Williams. Vamos pegar grandes advogados que se colocam como empresários. E aí acabaram tendo uma notoriedade muito grande. As pessoas, eles viraram famosos. Nelson Williams virou famoso por vários motivos, alguns não tão bons, mas ele tá aí. E é um dos maiores escritórios hoje que a gente tem no Brasil, atende as maiores empresas e competências. Como é que você vê essa mudança do que a gente tem de vida hoje para o advogado se ver realmente como empresário? Lara, é uma questão de sobrevivência. O advogado que ele não entender que ele é um empresário, provavelmente ele está fadado a servir outros escritórios. Ele vai ser um funcionário de outros escritórios. Porque o advogado CPF, ele vai chegar um momento que ele vai deixar de existir. Por uma questão tributária, por uma questão de posicionamento, em algum momento ele vai deixar de existir e vai vir o CNPJ.
tá? Então, o advogado que ele não tiver a mente de empresário, de vender o seu serviço, de vender com qualidade o seu serviço, ele, infelizmente, vai fracassar na advocacia no sentido de que ele não vai conseguir regular a sua vida como um advogado, porque veja, o advogado, ele é um empresário porque ele advoga, ele tem que ter o conhecimento jurídico e dentro do escritório dele ele tem que ter a gestão. Se ele não tiver a gestão ali dos prazos processuais, eventualmente de uma secretária que ele precisa... Então, o advogado... A própria equipe, né? Ele contrata, né? Ele entrevista quem ele contrata, tem os estagiários que nós contratamos, tem os advogados associados. Ou seja, se você não começar de hoje a ter essa visão de empresário e entender de administração, que isso é muito importante para o advogado, ainda que seja algo mínimo, tá? Ele não vai conseguir seguir na advocacia a não ser que seja algo mínimo mesmo, fazendo aqueles, como posso dizer assim, aqueles processos bem rasos, bem básicos mesmo. Por quê? Porque você não vai conseguir crescer, né? Uma demanda muito grande no marketing, né, é a questão do Google ADS e do Meta ADS, né? O advogado pode, não pode, usa, não usa, né? Então o provimento veio e falou que pode, desde que seja de uma maneira mínima e que faça com que a pessoa que está assistindo busque você e não você interfira naquilo que ela está buscando, né? Então tem muita diferença. E isso é muito importante, porque não é só o advogado, né? São todas essas profissões tradicionais que realmente não se viam como empresário. E o mundo mudou, né? Não tem mais como você não se ver como um empresário a partir do momento que você que é o que a gente chamava dos autônomos. O profissional autônomo, ele é um empresário. E ele precisa se conscientizar em relação a isso. E aí a gente vê o mundo mudando e as coisas acontecendo, a gente tem hoje tecnologia. E aí duas coisas que eu não sei qual é a sua opinião, eu queria saber. Hoje tem muita gente que faz contrato pelo ChatGPT. Então a inteligência artificial tá aí pra... Antes era pelo Google, tá? Antes era pelo Google. Antes era pelo Google. Era os modelos, né? Era os modelos. Pega o modelo do Google. Agora o ChatGPT, ele dá o contrato minucioso para você com todas as questões. O que o advogado pode fazer para não ser substituído pela IA? Olha, ele tem que entender a IA. Ele tem que se especializar na IA. E aí ele não vai ser substituído por ela. Porque, veja, a inteligência artificial ela veio para agregar, não para substituir. Tá? Então, veja, o advogado que, infelizmente, nós vimos aí alguns episódios, tanto pelo lado da advocacia como do próprio judiciário, de inteligências artificiais que inventaram jurisprudências, colocaram em petições, né, dentro de decisões, né, decisões ali criadas por inteligência artificial em alguns tribunais. Então, veja, ainda que a IA ela faça aquele trabalho inicial ali, o advogado ele tem que tomar o cuidado de estruturar e verificar se está correto. Tá? Então, assim, você advogado, você tem que conhecer, primeiro, as várias inteligências artificiais que já existem. Porque hoje o pessoal fala assim, olha, o advogado só usa o GPT. Não, nós temos aí o Gemini, nós temos aí o Manus, nós temos aí o próprio GPT. Então, nós temos muitas outras inteligências artificiais, o Notebook LM, que, assim, são ferramentas que elas se completam, porque a ferramenta GPT, ela tem suas limitações, sim, principalmente na atuação da advocacia, né? Por exemplo, se você anexa ali um processo, né? Ele vai te dar as respostas limitadas aos tokens que ele pode te responder, né? O Gemini já tem muito mais, né? Mais de 1 milhão de tokens em resposta. Então, porque a gente fala muito, a maioria das profissões, o ChatGPT resolve. Então, para o direito em si, por exemplo, o Gemini seria melhor do que o ChatGPT? Para petições mais longas. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma petição mais longa para detalhar ali para o juiz. Então, eu vou utilizar o Gemini porque ele vai me trazer uma quantidade maior de token de resposta, né? Então, eu vou ter ali a condição de colocar informações e receber mais informações do que no GPT, que eu sou limitado. Entendi, que bacana. E existe inteligência artificial específica para o direito? Não. Não foi desenvolvida. O que nós temos são algumas inteligências artificiais baseadas nas que já existem.
Tá né? bom. Então, nós temos algumas inteligências artificiais baseadas no notebook LM, que são criadas especificamente para o advogado. Por exemplo, no caso da execução, né? Nós temos aí uma inteligência artificial, que é um robô criado, né, pelo nosso professor José Andrade e Alessandro Meliso, que criaram para nós verificarmos ali a prescrição intercorrente. Claro, lembrando que é um auxílio, Tá. né? Você tem que tomar o cuidado ali de analisar aquelas informações que ele trouxe para você. Impressionante. Isso é muito bom porque facilita o trabalho do próprio advogado, né? Ele ajuda. Velocidade. Velocidade. Né? Velocidade. Porque, assim, às vezes eu precisava, por exemplo, um processo de 500 páginas. Eu precisava me atentar ali no processo. Então, hoje eu pego esse processo de 500 páginas e pego um resumo, né? E aí peço para ele me direcionar dentro do resumo as páginas. Então, aqueles detalhes importantes, ele me direciona, eu vou no processo, eu identifico, tá ok, tá correto, é isso que eu tenho que rebater. E você consegue aí economizar, horas, até dias, a depender do tamanho do processo. Isso é muito importante, porque no Brasil, a gente tem a má fama, né, de dizer que a justiça aqui é muito lenta. E um dos motivos é porque o Brasil é um país extremamente burocrático, mas se a gente parar para pensar pelo tamanho do Brasil, não tem como ser menos burocrático, né? Porque o país é muito grande. Sim. E é o que eu falo muito assim, falando sobre comunicação, o Brasil é um país que dentro dele tem inúmeras culturas. Então, se você vai fazer uma campanha de marketing, quando você vai atacar Brasil, a comunicação que você usa para o estado de São Paulo é diferente do que você vai usar para o Rio Grande do Sul. Perfeito. E muito diferente para o Rio Grande do Norte. Então, passando isso para o cenário do direito, fica mais específico ainda. Sim. O quanto essa inteligência artificial, não essa, né? Ou essas ferramentas, essa tecnologia, você acredita que vai mudar essa fama que nós temos, que não é só fama, é uma realidade, do Brasil ser um país que tem a justiça muito lenta? Olha, os tribunais, eles já estão adotando a inteligência artificial. Então, por exemplo, nós temos um sistema chamado EPROC. Então, o EPROC, em alguns tribunais, ele já tem a inteligência artificial agregada. Então, por exemplo, você pega a sua petição inicial, você coloca lá, ele já direciona para qual vara, né, para qual comarca. Então, tudo certinho ali, ela já identifica dentro da sua petição e ela mesmo direciona. Isso veio para beneficiar e acelerar, tá? Mas veja, necessariamente não é a velocidade da tecnologia no tribunal que torna lento, né, os processos. Infelizmente, o que torna lento o processo é a velocidade de julgamento. Porque, veja, ainda a inteligência artificial ela não vai julgar pelo juiz. Ela pode ali ajudar o juiz a analisar o processo como ajuda o advogado. Mas julgar pelo juiz, se o juiz chegar ao ponto de deixar que a IA julgue por ele, isso é um retrocesso. Aí a gente tá com um problemão, inclusive. Você entende? Então, inclusive, essas decisões que foram ali cassadas pelo CNJ, né, que teve ali uma participação maior da inteligência artificial do que deveria, né, ela foi ali cassada pelo CNJ justamente por esse motivo. Porque não pode substituir, né? O ser humano, quando ele julga, ele, né, tem o viés humano. E a inteligência artificial não vai ter esse viés humano. Então, assim, eu entendo que a questão burocrática, né, ela, infelizmente, ainda não vai diminuir com a inteligência artificial. Porém, a inteligência artificial vai acelerar, né, na questão tecnológica, a velocidade dos processos. Hoje, pelo CNJ, um processo ele dura, em média, 3 anos e meio. 3 anos e 6 meses. Então, desde a petição inicial até o cliente, a satisfação ali do direito do cliente, 3 anos e meio. Claro, tem alguns que duram mais, tem alguns que duram menos. Depende de cada caso, tá? Mas a média do CNJ é essa. Nós temos aí casos de 20, 30 anos, né? Lá no STF, né? Vocês sabem bem disso, é publicado, né? Isso aí. Mas nós temos essa média, que é uma média nacional, que, ao meu ver, ela veio diminuindo. Um trabalho aí do ministro Luiz Fux, quando na presidência do tribunal, também do próprio Barroso, para que essa demanda diminuísse. Qual a crítica da advocacia nesse sentido? Que eles barraram muito a jurisdição de segundo grau. Então, por exemplo, muitas coisas que iam para o STF hoje já não vai mais. Entendi. Porque criaram ali algumas travas, né, que impedem, e isso, claro, tecnicamente volta ali e faz com que o processo dure menos. Entendi. Tá? Mas assim, eu acredito que, por enquanto, essa questão burocrática ela não vai ser auxiliada pela inteligência artificial. Mas, claro, vai ter uma melhora, né, nesse sentido. Nós tivemos um caso recente de um magistrado que ele fazia, em média, 30 a 40 sentenças por mês. Aí teve um mês que ele fez 989.
Meu Deus. Né? Então, foi afastado, tá sendo apurado. Não era ele, não tá sendo apurado. Como, né? Vamos lá, a gente não tá querendo ferrar o amiguinho, mas a gente sabe que é humanamente impossível ter sido ele com 900. Com toda certeza. É impossível. E assim, são situações que o advogado também tem que tomar cuidado. Sim. Né? Porque, veja, você utilizar a inteligência artificial à torta direita, uma hora vai te prejudicar. Né? Porque ela te deixa meio preguiçoso, vamos dizer assim. Né? Então, isso acaba prejudicando você como profissional ético e técnico. Entendi. Né? Então, assim, deixe que ela te complemente, mas nunca que ela te substitua. Perfeito. Essa frase é muito boa, né? Que a inteligência artificial te complemente e não te substitua. Porque é o medo de muita gente ser substituído, só que muita gente, é o que você falou, não sabe usar. E aí, se não sabe usar, vai ser substituído. Tem que usar ali com muita técnica. E o mesmo se aplica para rede social, voltando até no assunto do marketing para esse advogado. Muito se fala na OAB, principalmente, sobre não ridicularizar a profissão. Mas isso é algo que é totalmente relativo, porque às vezes tem gente que acha aquilo legal e não acha ridículo. Sim. E tem gente que acha ridículo e ok. Então, essa eu vejo que é uma discussão subjetiva, porque cada um vai ter uma opinião. No objetivo, o que o advogado ele pode usar de rede social, a gente já falou sobre a questão do conteúdo, mas o quanto ele deve, assim como a inteligência artificial, ele tem que usar com cautela, o quanto ele deve fazer a mesma coisa para as redes sociais. E se tem uma rede social específica que funcionaria mais para o advogado nesse marketing jurídico? Olha, o posicionamento hoje para o marketing jurídico, até de um posicionamento, depende daquilo que você foca. Né? Então, nós temos aí o Instagram, antigamente você tinha o escritório na porta do fórum. Né? O advogado que tinha o escritório na porta do fórum era o mais procurado. Né? O escritório ali na frente da agência do INSS. Né? Então, por exemplo, a pessoa saiu ali, teve o benefício indeferido, ele via aquela placa ali, poxa, vou ali conversar com esse advogado previdencialista, porque ele vai resolver meu problema. Hoje é o Instagram, é o Facebook. Esse é o fórum, esse é o escritório na porta do fórum. Por quê? A pessoa ela teve um problema, ela saiu ali da agência, ela não viu nada, mas ela pesquisou alguma coisa na rede social, ela encontrou você. Né? Então, é a forma como o advogado tem de se mostrar, de se apresentar, né? O seu escritório, a sua atividade, é essa maneira, é essa forma. Então, esse posicionamento ele tem que ser direcionado para aquilo que o advogado deseja. Olha, eu busco autoridade nas redes sociais. Então, veja, Instagram, o propaganda do Meta Ads, participar de podcast, né? Como eu disse, que é importante essa abertura aqui para os advogados, fazer parte das comissões da OAB, que você vai ser procurado ali, e participar principalmente dos eventos da OAB que dão publicidade ao advogado de forma ética e correta, e você não vai ter nenhum questionamento. Né? Então, veja, eu vou participar ali do evento da comissão de marketing jurídico. Com certeza você vai estar respaldado em qualquer forma que você se apresentar. Agora, vamos à questão do posicionamento, as dancinhas, a ridicularizar. Veja, tem situações que, desde que o advogado ele não se exponha, nem exponha o seu cliente, em tese, ele pode fazer o que ele quiser. Tá liberado, né? Então, eu sigo aí um colega, né, o nosso, o ADV Bretas, e aí ele faz um paralelo, né, entre como se fala no juridiquês e como se fala como você queria falar, né? Então, é uma coisa engraçada que não ridiculariza a profissão, não ridiculariza nenhum cliente, nem mesmo ele, porque é uma coisa que leva ali para a sociedade, leva para o cidadão e até o cliente que segue ele aquilo que ele não entende. Né? Então, às vezes você pega uma sentença, tem ali um juridiquês que, você fala, cara, o que é isso? Né? Que não dá pra entender. Não dá. Então, aí fala assim, e quando ele coloca isso na rede social de uma maneira hilária, vamos colocar assim, ele leva uma atenção e um carinho até melhor pelo advogado. Né? É uma identificação até, né? Às vezes o cliente chega e fala assim, doutor, fala de um jeito que eu entenda. Exatamente. Quase sempre assim. Exatamente. Eu brinco que tem advogado, e médico também acontece isso. Fala tão difícil que eu vou lá achando que vou resolver um problema, saio com mais 3 problemas, porque eu não entendi o que ele falou, então eu saio com mais dúvida do que com solução pro meu problema. E isso vocês aprendem na faculdade, né? Porque, por exemplo, a minha irmã ela é advogada, e ela diz que na faculdade, inclusive, latim, vocês aprendem coisas em latim. Eu falo, cara, latim é uma língua que morreu faz uns 1000 anos. E aí o advogado ainda usa o latim. Como é que você vê também essa mudança de comportamento? Porque o consumidor,
ele pede hoje a fala fácil. Né? Então, é o que você falou, às vezes o cliente chega no meu escritório e fala assim, doutor, me explica de um jeito que eu entenda. Então hoje o consumidor, ele verbaliza isso, que há anos atrás isso não existia. O advogado falava no dialeto próprio, a gente fingia que entendia e ficava esperando o que ia acontecer com a nossa vida. Como é que você vê essa mudança até dentro da academia? Do lado acadêmico, né? Então, assim, dentro das faculdades, dos cursos, os cursinhos para passar em concurso público, que isso é muito característico do direito. Essa mudança, inclusive, da linguagem. Olha, eu vejo com bons olhos, porém, é uma coisa que ela vai ser gradativa. Quem ensina hoje é os advogados de ontem. Tá. São os juízes de ontem, são os professores, né, de ontem. Isso, conforme for chegando uma nova era, uma nova geração, né, de professores, de juízes, isso vai mudando. Até porque em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo mesmo, ele teve uma época que ele fez a campanha Petição 10, né, para que os advogados trouxessem as petições ali no máximo, iniciais, no máximo em 10 laudas, que de fato é o necessário, porque você vai contar os fatos, vai dizer para o juiz, olha, o direito do meu cliente, dos fatos que eu estou te contando, é esse. Não tem muito o que enrolar, né? Então, por isso que você vê uma ou outra notícia aí de juízes falando para os advogados, devolvendo a petição para os advogados diminuírem a petição, porque às vezes o advogado ele se alonga muito ali nessa questão de latim, né? De colocar ali muito texto desnecessário na petição e fica difícil até para o próprio juiz analisar. Tá? Então, assim, eu vejo que isso é uma tendência, tá? Então, principalmente nas faculdades, ainda não tem, mas logo vai ser aberta uma matéria voltada principalmente para o marketing jurídico e gestão dentro do direito, porque isso é necessário. Para o advogado do amanhã, isso é necessário. Maravilha. E para a gente, chegando aqui no final, o que um advogado, aí você com toda a tua expertise, toda a tua bagagem, então você tem escritório, você tem sócios, você é empresário, você tá na área do marketing, você é presidente de uma área lá da OAB, você faz várias mentorias. O que o advogado não pode mais errar? Hoje, posicionamento. A forma como você se coloca nas redes sociais. Então, por exemplo, você misturar o seu Instagram particular com o seu Instagram profissional, tá? Então, assim, eu não posso misturar? Pode. Mas você tem que tomar cuidado o que você coloca lá. Porque a pessoa, ela tá olhando o seu Instagram, ela tá vendo você, é rede social. Então, por exemplo, se você coloca lá, você levantando de manhã, né, ali nas suas condições matinais, e, o cliente vai olhar e falar, que esse cara é louco? Né? Então, assim, é você saber se posicionar na rede social, demonstrar de fato o que você é, né? Só que nunca fazendo excessos, né? Tomando muito esse cuidado. Porque aquela visão que as pessoas têm de você nas redes sociais é o que ela acha que ela vai te encontrar ali no seu escritório. Então, dependendo do que você coloca na tua rede social, é o que ela acha que vai encontrar no teu escritório. Então, se você coloca coisa que não deve, com certeza, ela vai achar que vai encontrar isso no seu escritório. E isso faz muito sentido. Eu até falo quando eu dou as mentorias de comunicação, eu falo muito sobre essa questão do posicionamento, sobre ser estratégico no que você mostra na rede social. É importante mostrar a sua vida pessoal para gerar uma conexão do ser humano. Sim. Então, assim, poxa, meu advogado tem valores, e para mostrar valores e princípios, que o meu advogado, por exemplo, no caso da advocacia, meu advogado tem valores e princípios semelhantes aos meus. Poxa, ele gosta de fazer uma academia, cuida da saúde, ele cuida dos filhos, é um bom pai, é uma boa mãe. Trazer esses elementos que geram conexão com o seu cliente, mas tomar cuidado. Eu tive uma vez uma mentorada minha, lá atrás, foi em 2018 ou 2019, que ela era advogada criminalista. E aí ela saiu de barco. Tá tudo bem, ela é advogada criminalista, mas ela tem um momento dela de folga. Sim. Só que ela estava passando por um processo muito complexo que o cliente dela tinha sido condenado a muitos anos de cadeia. E na sequência, ela estava brindando numa lancha. E aí é o que eu falei pra ela, eu falei, olha, fica incoerente, a família, o teu cliente não vai ver, porque ele tá preso, então ele teoricamente não deveria ver, né? Até ver, mas ele não deveria ver, porque ele tá preso. Eu falei, mas a família do cara te segue, pô. E aí eles estão passando por uma situação, independentemente se o cara merece ou não, aí a família não tem nada a ver com isso e a família vai sofrer por uma sentença. E você tá comemorando algo da sua vida que você merece comemorar, você pode ir, só não mostra. Sim. Não precisa mostrar tudo. Ou pelo menos não naquele momento. Não naquele momento, posta 2 dias depois. Sim.
2 dias depois, não assim, acabei de perder a sentença, subi no barco e fui comemorar com outra coisa da minha vida. Então, eu concordo com isso, essa questão do posicionamento é muito importante. E, Emídio, como que as pessoas te encontram nas redes sociais também? Porque aqui é um podcast, então aqui você pode se divulgar. Como é que as pessoas te encontram, pode ver e pegar ajuda com você, conselhos, direcionamento? Não sei se você vende cursos para os outros advogados, como é que é hoje? Não, hoje eu não estou fazendo mentoria, né? Nós estamos programando aí um livro, né? Logo mais, eu acabei de escrever o livro, né? Máquina do Tempo, com o Joel. E nós estamos programando um livro, né, para logo mais e, consequentemente, virar aí o curso, a mentoria, né, nós estamos nos programando nesse ponto aí. Hoje, o Dr. Emídio é encontrado, né, no @emidio.carvalho_adv, né, o meu Instagram. Temos aí várias dicas profissionais, dicas para clientes, para que venham entender como funciona o direito, né? Ótimo. E também ali na OAB de Santos, a gente está sempre ali fazendo evento. Ontem mesmo tivemos ali um evento de marketing jurídico voltado para a gestão de 2026, né? Trouxemos ali a nossa colega Sara para falar, né, o que o advogado pretende se planejar para o próximo ano, né? Porque muitas vezes você chega ali em dezembro, prazo, vai chegar o recesso e tal, e o ano que vem? Qual o seu planejamento? O que você pretende fazer, né? Então, é lá que vocês me encontram. Também estou no LinkedIn, né? Emídio.carvalho também, _adv. E é isso aí. Emídio, quero te agradecer por ter vindo aqui hoje na estreia do nosso SDCast Experimente. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Espero que você tenha gostado. E eu te espero para mais oportunidades. Eu amei e vou voltar. Eu que sou muito grato. Muito obrigado. Que bom. E o SDCast fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você é advogado, curta, comenta, segue lá o Emídio nas redes sociais. Se você não é advogado, também pega essas dicas, porque tudo que ele falou aqui também serve para os empresários de todas as áreas, para você entender como se divulgar, como se comunicar e, obviamente, poder vender mais. Eu te espero no nosso próximo episódio. Obrigada pela sua companhia. Beijo. Tchau.